ao ponto de encontro. No mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou em segunda votação o projeto de lei que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal para casos de crimes específicos. Agora, o projeto precisa ser aprovado também em duas votações pelo Senado para só então passar a valer. A discussão é antiga e também é polêmica. Será que reduzir a maioridade penal significa necessariamente reduzir também a criminalidade? Hoje, o ponto de encontro fala sobre esse assunto. E para isso estão aqui no estúdio com a gente o professor da Faculdade de Direito da PUC, José Guilherme Marrei, e também o promotor de Justiça da Infância e Juventude de Campinas, Rodrigo Augusto de Oliveira. Doutor Rodrigo, doutor Marrei, obrigada pela presença hoje aqui. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos só entender como que funciona esse projeto de lei e todo o trâmite legal para que ele seja aprovado. Veja só. A lei hoje estabelece que menores de 12 anos não sejam enquadrados criminalmente. Dos 12 aos 18, os adolescentes obedecem um código especial e podem sofrer medidas socioeducativas em locais especiais, como a Fundação Casa no estado de São Paulo. A partir dos 18, ele é julgado pela Justiça Comum e cumpre pena em prisões normais. Pela PL 133, jovens de 16 anos já responderiam na Justiça Comum nos casos de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e também crimes hediondos, como estupro e latrocínio. Para que passe a ser lei, a proposta precisa ser aprovada pelo Senado em duas votações. O PL já passou pela Câmara, onde teve sua segunda aprovação no dia 19 de agosto. Além desse projeto de lei, existem outros que também dizem respeito à punição de menores de idade. O PL 333 de 2015 sugere que o tempo de internação de adolescentes aumente de 3 para 10 anos. O PL 7197 de 2002 também quer ampliar esse tempo de 3 para 8 anos. Doutor Marrei, quais seriam as implicações imediatas aí, caso esse projeto de lei ele fosse aprovado? As implicações que eu digo para o Poder Judiciário. Existiria aí uma sobrecarga? Como é que seria essa mudança? Sem dúvida, porque todos aqueles adolescentes que hoje têm entre 16 e 18 anos e são julgados nas varas da infância e juventude, passariam a ser julgados numa vara criminal comum, que já estão assoberbadas, já tem pauta longa. Enquanto os processos da vara da infância e da juventude são mais rápidos, tem uma estrutura melhor e mais desenvolvida para isso, as varas criminais comuns não têm. Isso certamente causaria uma sobrecarga de trabalho, alongando ainda mais as pautas, fazendo os processos demorarem ainda mais. Doutor Rodrigo, o senhor trabalha justamente na Vara da Infância e Juventude aqui de Campinas. Qual que é o perfil do jovem infrator que a gente tem aqui na nossa região? Normalmente é um jovem de 16 anos ou menor que isso, como que é? É preciso diferenciar bem, não é, as situações que ensejam a prática de ato infracional. Então, nós temos um perfil de jovens que se envolvem com a prática de atos infracionais por conta do consumo de substâncias entorpecentes, né? Outros por conta do apelo a bens materiais, né? E assim vai. Então, temos muitos casos, por exemplo, de furto, de uso de entorpecentes, e já passando para aqueles atos de maior gravidade, o que prevalece em Campinas nessa seara são o tráfico de entorpecentes e o roubo, né? Os casos de latrocínio, né, dos crimes hediondos, aí que seriam passíveis de serem atingidos por essa emenda constitucional, seriam pouquíssimos casos. Então, eu não reputo assim que teria uma influência muito grande, né? Mas sou contra a redução da maioridade penal por uma série de motivos. Inclusive, eu ia perguntar para os senhores qual a posição, né, dos senhores sobre esse projeto de lei. O senhor já disse aqui que é contra. Eu queria que o senhor explicasse os argumentos, né, do senhor a respeito desse tema. Muito bem. A primeira coisa que precisa ser desmistificada, não é, nesse debate, que é muito importante, é que o adolescente, autor de ato infracional, ele responde por aquele ato que ele praticou. Porém, responde perante uma lei especial, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê uma série de medidas, né, socioeducativas para esse adolescente infrator. Então, poderemos ter desde uma
advertência, reparação de danos, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A semiliberdade e a internação ensejam o quê? A privação de liberdade. Então, quer dizer, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê instrumentos de proteção social para aqueles casos de maior gravidade. E o grande diferencial que eu vejo é o seguinte: enquanto na sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse jovem privado de liberdade, segundo o ECA, né, ele deverá ter atividades pedagógicas, então ele vai continuar ou passará a estudar na Fundação Casa, terá atendimento psicológico, a sua família será trabalhada também. Na sistemática penal, muito embora a lei de execuções penais também preveja algumas medidas de orientação, a gente sabe que na prática isso não ocorre. Ou seja, esse jovem vai permanecer no sistema prisional já lotado, como bem disse o Dr. Marrei, né, sem nenhum tipo de orientação, e um dia esse jovem vai voltar para a sociedade, a gente não pode se esquecer disso. Ao passo que na sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho na ressocialização desse infrator é muito maior e muito mais consistente. Portanto, as chances desse jovem voltar para a sociedade e não reincidir na prática infracional serão maiores. O senhor também compartilha desse mesmo ponto de vista, doutor Marrei? Sim, eu compartilho sim. Eu queria acrescentar que esse projeto de lei parte de uma falsa premissa de que a redução da maioridade penal vai fazer reduzir o número de crimes. Isso não é verdade. Nós temos lei hoje tanto para adolescentes quanto, evidentemente, para os adultos, né, que são considerados adultos, para a lei os maiores de 18 anos. E o que a gente vê, em verdade, é uma falta de punição. Se o criminoso, seja ele maior ou adolescente, tivesse uma certeza de que haveria uma repressão estatal pronta, no sentido de ser certamente punido ou muito provavelmente punido, isso já faria com que ele pelo menos pensasse duas vezes antes de praticar um delito. Essa ideia, em verdade, não é nova, nem tampouco minha. Isso já vem, em termos de direito penal, desde 1700. Quando um pensador chamado Beccaria, ele discutia essa aplicação da pena, dizendo que apenas a certeza da punição é que faria com que os crimes deixassem de ser praticados. Quer dizer, reduzir a maioridade penal por si só não vai alterar o número de crimes. As pessoas que desejam praticar crimes continuarão a praticá-los sendo adultos ou adolescentes. Isso não vai trazer a solução que se almeja com a redução. E aí acho que é interessante pegar um gancho na fala do Dr. Marrei, né? Tanto Beccaria como Bentham e outros estudiosos do direito penal da época eram chamados de utilitaristas, né? Então, o que eles já previam já naquele tempo? Que o encarceramento ele deve se revestir de uma utilidade para a sociedade. Qual utilidade é essa? Fazer com que aquela pessoa que seja encarcerada, não é? Ela reflita, ela pense sobre o seu ato e, uma vez em liberdade, se afaste dessa prática. E para que essa reflexão ocorra de maneira efetiva, né, muitas vezes o mais importante não é o tempo de privação de liberdade, mas o que é que vai se fazer com aquele jovem enquanto ele estiver privado de liberdade. Né? De que adianta falar, vai ficar 5 anos encarcerado, mas 5 anos sem nenhum tipo de atividade, vai voltar para a sociedade um dia. Será que às vezes não seria mais interessante a gente imaginar, então, até um tempo menor de privação de liberdade, porém com medidas socioeducativas, com medidas de ressocialização, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Uma das críticas, inclusive, que a gente tem quando a gente vai até as ruas perguntar para as pessoas o que elas acham sobre esse projeto de lei é justamente esse, a certeza da impunidade, de que o jovem ele já tem essa concepção de que ele é menor de idade, então ele não vai responder criminalmente pelo ato, a punição talvez será mais branda ou talvez nem exista, e também essa questão do encarceramento dele, se esse for o caso, né? Se essa for a pena imputada aí para ele. Então, como você consegue responder, por exemplo, para uma sociedade que às vezes se choca com algum crime que é cometido pelo adolescente e essa certeza da impunidade dele também? Não sei qual que é a opinião dos senhores a respeito disso. Em verdade, ele não deixa de ser punido. Ele recebe a punição apropriada
inclusive para a idade dele, né? É fato que um adolescente tem um comportamento diferente de um adulto, não consegue refletir que nem um adulto. E é até interessante, até o Código Civil de 2003, as pessoas só se tornavam completamente capazes enfim, de tratar da sua vida civil com os 21 anos de idade. E havia uma diferença entre o que era a capacidade penal a partir dos 18 anos e a capacidade civil, por exemplo, para casar, etc., fazer sem autorização dos pais, com 21 anos de idade. Então, e as punições, como o Dr. Rodrigo estava colocando, elas são apropriadas para o adolescente e principalmente pensando na reinserção dele na sociedade. Claro que um trabalho anterior e preventivo se faz muito necessário. Um acolhimento da família já prévio, a presença do Estado desde cedo na família, com educação, contraturno em escola, por exemplo, para que o adolescente não fique abandonado, né, sem ter o que fazer, porque não pode trabalhar, não sei, a partir dos 14 anos, e ainda assim só como aprendiz, etc. Enfim, uma presença forte do Estado no sentido de educação, de acolhimento de família, de responsabilidade efetiva daqueles valores que estão previstos na Constituição, isso é sem dúvida primordial, né? Mas, no meu ponto de vista, não vamos dizer, esse sentimento de impunidade, né, que ele é geral, ele não é por causa dos adolescentes. Infelizmente, ele é de um sistema, de uma sociedade onde a gente vive hoje. Né? Na verdade, não vamos dizer, primordial por causa dos adolescentes. Eu gostaria de acrescentar também o seguinte, eu acho que a grande mídia, às vezes, presta um desserviço ao não informar a população de maneira adequada, correta, né? O que acontece quando o adolescente pratica um ato infracional? Então, muita gente, às vezes, tem essa falsa impressão de que o adolescente não vai ser punido, né? Ou, às vezes, até vagamente tem a impressão de que ele vai para a Fundação Casa, mas não vai ser punido, como se ele estivesse na Fundação Casa passando férias, né? Então, o adolescente que para lá vai encaminhado, ele estará, por quê? Privado de liberdade. Então, está sendo punido, mas de uma maneira, né, que leva em conta os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estamos diante de uma pessoa num estágio de desenvolvimento diferente de um adulto. É claro, ela tem uma noção de que aquilo que ela fez é errado, mas não é a mesma noção que um adulto teria. Isso que o Dr. Marrei também coloca, não é? Da questão da prevenção. Isso é muito importante. Hoje, por exemplo, fala-se muito, outra problemática que nós enfrentamos, né, na promotoria da infância e juventude, a falta de vagas em creche. Né? Qual a importância que a sociedade está dando para solucionar esse problema? Porque já começa ali a educação. Né, a criança sendo preparada para o futuro. E há um déficit em Campinas, por exemplo, de mais de 7 mil vagas, e em todos os municípios têm lá o seu déficit. Né? Então, há um trabalho forte para que a gente possa reduzir isso. E qual é a colaboração que a classe política, que os deputados vão dar nesse sentido? Então, a impressão que eu tenho, às vezes, é que a discussão da redução da maioridade penal como uma solução, entre aspas, para os problemas de violência que efetivamente nós temos, acaba sendo uma cortina de fumaça para desviar de outras questões até mais importantes que deveriam ser enfrentadas e acabam não sendo enfrentadas como deveriam. Inclusive, como a gente comentou no início do programa, esse é um tema polêmico, divide muitas opiniões. Você vai acompanhar agora uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha sobre a opinião dos brasileiros a respeito da redução da maioridade penal. Acompanhe só. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em julho deste ano mostrou que se houvesse uma consulta aos brasileiros sobre a redução da maioridade penal, 87% seriam favoráveis à mudança. O levantamento mostra que apenas 11% seriam contrários à redução, 1% indiferente e 1% não saberia responder. De acordo com os entrevistados, a idade média para que um adolescente fosse responsabilizado legalmente pelos seus crimes seria de 15,2 anos. 73% dos entrevistados disseram ainda que a redução da maioridade penal deveria valer para todo tipo de crime, não apenas os hediondos. Você viu aí a pesquisa feita pelo Instituto Datafolha? A nossa equipe também foi até as ruas conversar com a população de Campinas sobre esse assunto. Veja só. Eu sou contra.
da maioridade penal, porque eu acho que a solução dos nossos problemas não estão em construções de mais presídios, mas sim em educação, investir na educação nos nossos jovens, que é o futuro do nosso Brasil. Sou a favor porque eu acho que o projeto é a partir dos 16 anos e com essa idade as pessoas já são conscientes do que fazem. Eu acho que poderia facilitar várias coisas, não é? Eu sou contra, por causa das nossas condições econômicas e do quanto o governo terá que gastar para manter esses menores de idade presos. Eu sou a favor, porque hoje em dia as crianças, os adolescentes menores de idade, eles só querem saber de cometer crime. Por quê? Porque não tem pena. Então, tendo para julgar eles vão parar um pouco com isso. Eu penso assim. Eu sou a favor porque tem jovens que matam e não é punido, podem roubar e ficam na rua. E eu acho que a lei vale para todos, né? Independente da idade. Por um lado, eu sou a favor, porque o crime que estão fazendo com a sociedade, isso tem que ser reduzido. Por outro lado, os nossos governantes deixar a sociedade, os menores dentro do depósito de humanos dentro da cadeia, também eu sou contra. Se tivesse algo de estrutura para o adolescente, para o jovem, eu seria a favor completamente. E aí sim, seria algo que eles estariam fazendo de bem para a sociedade. Sou a favor. Eu acho que as pessoas, a partir do momento que elas podem votar, elas têm que assumir responsabilidades perante a sociedade também. Elas já podem eleger, elas já podem responder pelos seus atos. Doutor Rodrigo, a gente viu aí na pesquisa feita nas ruas que essa última pessoa que conversou com a nossa equipe fala da questão de um jovem de 16 anos já estar apto para votar, para decidir democraticamente aí o futuro do país, mas então ele não teria responsabilidade sobre seus atos criminais. Eu queria que o senhor comentasse essa fala dele. Olha, é preciso a gente observar, né, que a própria legislação coloca que, por exemplo, para um jovem poder ser vereador de uma cidade, ele precisa ter 18 anos de idade, né? Para ele poder dirigir, ele vai ter que ter 18 anos de idade. Se nós partíssemos dessa premissa, então nós teríamos que discutir, então vamos reduzir a idade para que o jovem possa, por exemplo, consumir bebida alcoólica de 18 para 16 anos, que ele possa dirigir de 18 para 16 anos, não me parece que isso seria adequado. Como também não me parece adequada a redução da maioridade penal. O que eu acho que poderíamos efetivamente discutir, não é, que em alguns casos seria interessante, talvez seria o aumento do tempo de internação do adolescente, segundo a sistemática do ECA, nos casos de atos infracionais gravíssimos, né? Então, de 3 anos para talvez 5 ou até 8, eu tenho um projeto no Senado que fala em 10, não é? Então, isso eu acho que seria muito mais interessante, junto com a discussão também do aspecto preventivo, de educação, para valer no nosso país, coisa que ainda não foi feita, do que reduzir a maioridade penal. Inclusive, doutor Marrei, nessas entrevistas que nós fizemos na rua, uma mãe fala justamente desse ponto que o doutor Rodrigo comentou agora, que não adianta você pensar na punição para o jovem sem prepará-lo antes na questão da educação e da família. Esse seria talvez um caminho para tentar reduzir a iniciação do jovem no mundo do crime? Sem dúvida, né? Porque a educação é, vamos dizer, a chave para que ele consiga se desenvolver sendo uma pessoa que respeite as leis, os direitos do próximo, etc. Não viver para si mesmo, né? É interessante colocar só, acrescentando uma coisa que o Dr. Rodrigo falou, o Estatuto da Criança e Adolescente, em um determinado ponto da internação, que é a pena de prisão do adolescente, ele é mais grave, inclusive, que o Código Penal, porque o Código Penal, ele prevê um prazo certo para a pessoa ficar presa, e nas penas, na verdade, que são medidas socioeducativas de internação, elas não têm prazo mínimo, elas têm prazo máximo, que hoje é de 3 anos e que também concordo que poderia ser elevado, mas elas não têm prazo mínimo. Quer dizer, o adolescente só é colocado em uma situação de semi-liberdade, que é o que se mal equiparando ao regime semi-aberto que a gente tem para a pena, ou de liberdade assistida,
quando ele internado demonstra que ele pode ser recolocado na sociedade. Caso contrário, ele vai ficar internado até completar os 3 anos. Né? E outra coisa bastante importante, quando o adolescente com 17 anos comete um ato infracional e ele recebe essa medida socioeducativa de internação, maior será com 18, 19, 20 anos e estará cumprindo a medida socioeducativa. Quer dizer, ele não é porque ele fez 18 anos que acaba a pena que ele recebeu. Olha, eu vou até pegar um exemplo concreto. Quando eu era promotor de justiça substituto, me encontrei com o Dr. Marrei lá em Mojimirim, não é? Fizemos lá um júri na época, e acho que esse foi com o Dr. Marrei também. E na época eu me lembro de um caso de homicídio onde houve absolvição, o Ministério Público recorreu, então foi levado a novo júri. Nesse novo júri, foi aplicada uma pena, no caso do homicídio simples, de 6 anos de reclusão, né, em semiaberto. Ora, 6 anos de reclusão semiaberto, com 1 ano, essa pessoa vai progredir para o regime aberto. Então, é possível que na sistemática do ECA, o adolescente que cometesse esse homicídio cumprisse um tempo maior de privação de liberdade do que o próprio adulto. Então, as pessoas às vezes não estão sendo devidamente informadas sobre todas essas nuances, né? Há toda uma forma meio midiática de colocar a questão da redução da maioridade penal como que vendendo para a população a falsa ideia de que isso vai ser a solução para os graves problemas de segurança pública que nós temos no nosso país. No Brasil a gente tem o ECA, mas agora a gente vai dar uma olhadinha como funciona a punição de jovens infratores ao redor do mundo. Acompanhe só. Em outros países, a lei sobre punição de menores é diferente. Na Alemanha, menores de 14 anos não respondem por nenhum crime. Entre 14 e 18 anos, eles são enquadrados em um código especial juvenil e somente depois desta idade passam a responder criminalmente pelos seus atos. Na Argentina, dos 16 aos 18 anos, aplica-se a legislação juvenil e a penal apenas a partir dos 18 anos. Nos Estados Unidos, a partir dos 10 anos já existe a responsabilização do infrator para casos mais graves. A partir dos 12 ou 16, ele já pode ser julgado pela justiça comum, inclusive ser condenado à pena de morte. Doutor Marrei, a gente viu aí na questão dos Estados Unidos, às vezes até choca um pouco quando se fala que a partir dos 12 anos um adolescente já pode ser enquadrado em termos mais rígidos aí da lei, não uma legislação específica. Como então a gente pode chegar num consenso, né? De que idade seria a ideal, entre aspas, aí, para a gente decidir a punição ou a ressocialização de um adolescente infrator? O critério de idade é muito complicado, né? Certamente ele não é seguro, porque no dia em que a pessoa faz 18 anos, ela não tem uma mudança mental completa, né, para diferenciar da adolescência para a vida adulta. Em verdade, isso deveria ser, vamos dizer, de acordo com a capacidade mental da pessoa de se discernir entre o certo e o errado. Mas esse é um elemento também que precisaria, enfim, na aplicação das leis ficaria muito inseguro, porque dependeria de exames individuais para cada caso. A opção idade é uma opção que o legislador fez, como o doutor Rodrigo estava falando, para diversas hipóteses na nossa lei, como o direito de beber bebida alcoólica, de dirigir, de exercer por si só os atos da vida civil, sem necessidade de pai ou mãe que autorizem, etc. Então, aí foi uma opção, efetivamente, que o legislador teve, histórica até no Brasil, de colocar a idade, não a capacidade mental, vamos dizer, o entendimento mental, né, melhor dizendo, como um elemento mais seguro de diferenciação de responsabilidade. E, doutor Rodrigo, a gente falou bastante ao longo do programa a respeito da legislação. Mas um ponto importante, a gente falou de educação também, mas a própria família também tem um papel importante na questão do adolescente, para prevenir de alguma forma que ele se perca, entre aspas, no caminho. De que forma, então, que individualmente a sociedade pode ajudar nesse caminho? Não tem a menor dúvida que a família é um antídoto para que a gente tenha uma sociedade de paz, né? Uma sociedade com menos violência. Então, aí passa por um esforço coletivo, né? Das igrejas,
das escolas, dos clubes, enfim, de toda a sociedade, da mídia, não é? De se tentar construir uma sociedade mais saudável, onde a família assuma as suas responsabilidades, né? Os pais para com os seus filhos, e a gente vê muitas vezes na situação do adolescente infrator, você vai analisar a família e você observa, né, o desamparo, a falta de estrutura, a falta de orientação, que muitas vezes acaba contribuindo, sim, para que aquele jovem acabe se enveredando por esse caminho errado, né? Doutor Rodrigo, doutor Marrê, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, discutindo esse assunto aqui com a gente. Obrigada pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que o projeto de lei ainda precisa ser aprovado em 2 votações pelo Senado, para só então passar a valer. Esta edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso site, que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau. Fique por dentro de tudo que acontece na PUC Campinas. Acesse notícias, eventos e pesquisas. No site da TV PUC, dentro do portal da universidade, você confere as novidades e o dia a dia do mundo acadêmico. Olá, está no ar o Fique Ligado. Essa é a vida de alguns universitários nos dias de hoje, a fim de motivar e incentivar o aprendizado e a integração. Eles são capazes de multiplicar o tempo em favor do voluntariado. Na correria do dia a dia, não temos tempo de reparar que no meio da cidade de Pedras existe a natureza. É da recuperação do meio ambiente que elas tiram o sustento de suas famílias. Tudo que é importante para você está aqui. Informe-se e conecte-se com a gente. É a TV PUC Campinas levando a nossa universidade para mais perto de você.